aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mob Avalia. O carro de hoje, o melhor, a picape de hoje é ela, a tão aguardada Ford Maverick. Mas antes de começarmos a falar dela, se inscreve no nosso canal. Conforme o vídeo for rolando, vai deixando a sua opinião e não esqueça de curtir e compartilhar com um amigo. A Ford Maverick desembarcou este ano no Brasil. A picape compacta média da Ford estreia em versão única por R$230 mil. Ela não faz o tipo picape raiz, mas ela tem bons atributos para conquistar quem busca uma picape mais urbanizada. Neste vídeo nós vamos destrinchar a Ford Maverick para te mostrar o melhor e o pior dela em 20 detalhes surpreendentes. O visual da Maverick, no geral, é bem tradicional. Linhas quadradas, poucas curvas, frente robusta, grade dianteira grandalhona, faróis de LED geométricos, para-choque retangular e bicudo. Esse defletor aerodinâmico bem aqui embaixo da dianteira da picape acaba prejudicando muito o ângulo de ataque, o que faz com que, quando a picape passe por algum obstáculo, acabe raspando a dianteira. A traseira tem uma proposta parecida com a da Ford Ranger, só que com linhas mais quadradas. E para dar um toque esportivo, a Ford investiu em adesivos com FX4 nas laterais, indicando que a picape tem tração nas 4 rodas. Um outro detalhe é que os faróis ainda são halógenos, enquanto muitas picapes e carros, de um modo geral, já oferecem faróis em LED. Agora, um outro ponto que vai dividir opiniões é esse zoom aqui no retrovisor. Na minha opinião, ele mais atrapalha do que ajuda, porque quando você dá seta, seja para a esquerda ou para a direita, você tem que dividir a sua atenção entre o zoom e o próprio retrovisor. Eu acho que foi invencionismo. O retrovisor convencional estava ótimo e talvez um alerta de ponto cego, né? Cairia muito bem, Ford. Agora, uma coisa que eu adoro nesse carro é essa opção de senha para desbloquear as portas. A chave está lá dentro, o carro está trancado. Isso é muito funcional caso você, por exemplo, vá para a praia, para uma cachoeira, você não quer levar nada com você, deixa tudo aqui no carro, deixa a chave e você só tem que digitar a senha depois. Ó, vou digitar a senha dela. Ó. Tcharam! E já que nós estamos com uma picape, vamos falar da caçamba dela. São 943 litros de capacidade, enquanto a Fiat Toro tem 937 e a Toyota Hilux tem 1000 litros. E antes que eu me esqueça, olha só, ela tem um detalhezinho que as suas concorrentes não têm, um abridor de garrafas. Em relação ao espaço interno, ela também está entre uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux. Mas eu não vou me prender falando das dimensões, eu vou colocar aqui na tela para vocês, porque eu quero mostrar um detalhe muito mais interessante, que é esse compartimento para bagagem aqui embaixo do banco traseiro. Vejam só, nós colocamos até alguns equipamentos aqui de filmagem para poder mostrar para vocês o que realmente cabe aqui. Olha o tamanho dessa mochila. Até que cabe bastante coisa e ajuda a não ter nada nos pés numa viagem. Agora eu vou entrar para mostrar o espaço interno para vocês. Mas antes, olha que charme essa janela aqui atrás. E ela pode ser aberta automaticamente por um botão ali no painel. E agora fechando. Agora vamos ao espaço interno, afinal, a gente precisa dele para uma viagem gostosa, confortável. Ela é mais espaçosa que a Toro, vejam só a distância entre os meus joelhos e os bancos dianteiros.
Vocês podem ver aí no vídeo que o banco tá bem inclinado. Então, olha só, eu tenho mais de 2 palmos, gente. Dá para viajar muito confortável. Se eu tivesse 1,90 m de altura, ainda assim eu teria um bom espaço. E olha só a distância entre a minha cabeça e o teto, uma mão aberta. E isso é muito interessante, porque a gente está falando de uma picape que é mais baixa e mesmo assim não comprometeu o espaço interno. O túnel central, ele é um pouco elevado, então quem vai no meio acaba tendo que realmente com um pé de cada lado, não dá para deixar nem atravessado, é muito incômodo. Aqui nós temos 2 porta-revistas, tem um espaço também nas laterais para os objetos, mas a vantagem mesmo é levar tudo aqui embaixo para não ser incomodado durante a viagem. E olha só, 2 entradas, uma USB e uma USB-C, tanto aqui atrás como lá na frente. Ponto para Ford em ter pensado que nem todo mundo já está usando o cabo USB-C. Agora eu quero te mostrar o que tem de interessante lá na frente. Agora eu quero falar um pouco sobre o acabamento, que embora não pareça de cara, ele é um tanto quanto simples, mas muito criativo. A Ford soube muito bem brincar com as diferentes texturas de plástico. Vejam aqui, tanto na parte de cima do painel, como aqui no meio, é plástico, só que são em diferentes texturas e tons. Aqui nas portas, ela brincou com uma cor acobreada, que traz uma certa sofisticação para o carro. E ela também aparece aqui no painel, nas saídas de ar-condicionado e combina muito bem com o couro marrom e preto que está espalhado aqui pelo carro. E olha só, isso daqui não é couro, é borracha. E olha só como caiu muito bem combinado com os outros itens. E aproveitando que eu mostrei esse detalhe aqui para vocês, olha quantas soluções criativas só para guardar o celular. Eu posso deixar ele aqui, em pé, ou eu simplesmente posso colocá-lo deitado. Aqui eu tenho mais um espacinho. Eu também posso colocá-lo aqui, ó. Vejam só. Ou aqui. Tudo isso só para guardar o celular, os objetos. Eu ainda tenho um espacinho aqui para jogar a chave. E olha só que espaçoso é o porta-objetos aqui no console. A Ford soube muito bem usar os espaços de uma forma muito funcional. E olha, dessa vez eu não tenho o que falar do porta-copos, realmente é no tamanho ideal. Ah, e tem mais um detalhe importante. A Ford Maverick ela já tem o freio de estacionamento eletrônico, nem a Fiat Toro oferece freio de estacionamento eletrônico, é por alavanca ainda. E olha só, ela substituiu a manopla de câmbio por esse seletor rotativo. Ah, e aqui estão as entradas USB e USB-C. Você vai precisar de uma delas se você quiser espelhar o seu celular aqui na central multimídia. Ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, mas só via cabo. Ela tem 8 polegadas, é sensível ao toque, só que ela não é a mesma usada no Ford Bronco, por exemplo, e também não é flutuante. Aqui ela é encaixada grosseiramente nessa peça de plástico que tem um porta-objetos do lado, que não é tão funcional assim. Quando a gente compara essa central multimídia aqui com outras picapes, a gente vê que ela não está tão ultrapassada assim e que ela está ali no meio do caminho. Mas mesmo assim, ela poderia ser melhor pela proposta do carro. E agora já entrando em dirigibilidade, eu quero falar um pouquinho sobre os modos de condução, que são 5. Você pode selecioná-los através desse primeiro botão aqui no console. Você tem o modo normal, o reboque, o escorregadio, lama e areia. São 3 opções a menos que o SUV Bronco. Ele oferece o modo Eco, que seria muito bem-vindo para ajudar a poupar um pouco de combustível. Ele também tem o modo Pedra e o Sport, para deixar mais divertido. Ah, e eu quero a opinião de vocês sobre um pequeno detalhe da Ford Maverick. É a buzina. O que vocês acham? Combina com esse carro? Eu achei que não. Mas agora eu vou falar de algo realmente sério. A Ford Maverick ela não tem sensores de estacionamento, nem dianteiros, nem traseiros, nem sensores laterais, que são muito úteis no dia a dia e é um item oferecido já em carros de entrada. Ela só tem a câmera de ré e a imagem não é tão boa assim como vocês podem ver aí no vídeo. Sinceramente, na minha opinião, os sensores de estacionamento são bem mais úteis do que a câmera de ré, mas há quem prefira 1000 vezes mais a câmera. Me conta aí nos comentários o que você prefere, sensores ou câmera de ré? O que é mais útil para você na hora de estacionar?
Bora andar de Ford Maverick em São Paulo, pegar um pouco de trânsito que é bem provável, independente do horário. E antes de mais nada, vamos aos dados do motor. A gente está falando de um motor turbo a gasolina de 253 cavalos, entregues a 5.000 RPM, são 38 kg de torque, entregue a 3.000 RPM. Ela vai de 0 a 100 em 7,2 segundos, o que é um tempo respeitável para qualquer segmento e ainda mais quando a gente fala do segmento de picapes. Então vocês podem ver por esses dados o quanto que a Ford Maverick é ágil, é esperta. Você pisa no acelerador, você provoca, ela já responde e ela não leva desaforo para casa não. Se você chamar, ela vai. Para vocês terem ideia, ela é mais potente do que a irmã Ranger e também do que o próprio SUV Bronco. Então, ó, a bichinha é nervosa, viu? Outra coisa que é importante citar é que a Maverick não é uma picape do tipo raiz. Pelo contrário, ela está muito longe disso. A proposta dela é bem urbana e pelos dados de motor que eu acabei de falar, vocês podem ver que ela pede estrada. É o tipo de picape que realmente dá prazer de dirigir numa viagem, ficar longas horas com ela na estrada, porque ela responde muito bem a cada comando. Você pisa no acelerador, ela vai. Ela também tem uma frenagem muito segura, o que confere ainda mais confiança para o motorista poder explorar a sua potência na estrada. E justamente por ser uma picape com uma proposta muito urbana, a dirigibilidade dela é muito próxima à de um SUV, por exemplo, de um carro de passeio. Ela é uma delícia de dirigir. Além disso, o isolamento acústico dela é muito bom. Você quase não ouve o ronco do motor, o barulho na rua. Isso é sinônimo de conforto para muita gente. Mas outras pessoas podem sentir falta daquele ronco, sabe, do motor a diesel. Outra coisa elogiável na Ford Maverick é a estabilidade, graças às suas medidas mais baixas e também ao chassi tipo monobloco. Isso faz com que ela tenha um comportamento mais estável do que a Fiat Toro e as outras picapes médias. Elas estão muito longe até de conquistar uma estabilidade tão boa quanto essa picape aqui. Até mesmo nas curvas, onde a gente consegue perceber um pouco mais se o carro é confiável ou não, se é estável ou não, ela se sai muito bem. Então isso somado à dirigibilidade de carro de passeio vai tornando essa picape cada vez mais gostosa de dirigir e uma proposta que vai de encontro a quem está migrando, por exemplo, do segmento de SUV para picape e quer fazer isso de uma forma menos abrupta, sabe? Para ir se adaptando. Tem momentos que você até esquece que você está dirigindo uma picape, de tão próxima que é a direção de um carro de passeio. Outra coisa que vale ponto para a Ford Maverick, ela absorve muito bem os impactos, você quase não sente. Nós estamos aqui, ó, numa rua bem esburacada e se sente muito pouco a instabilidade da via. E quem não gosta de picape com aquele efeito pula-pula tem chances de se apaixonar pela Maverick quando fizer o test drive. Uma outra coisa que acaba dividindo opiniões, a Maverick ela tem start-stop, tem gente que adora por conta da economia de combustível, outras pessoas detestam. Eu particularmente gosto e assim, já testei alguns carros que o start-stop incomodava muito, sabe? Quando desligava o motor era uma coisa muito abrupta, parecia que o carro tinha morrido, assim, de repente. O dela não, então eu gosto bastante, recomendo o uso. E é isso, pessoal. Essa é a Ford Maverick, uma picape que é uma delícia de dirigir e é valente. Você já parou para pensar quem é o público da Ford Maverick? Se você está achando que são os consumidores da Fiat Toro ou de picapes como Toyota Hilux e Chevrolet S10, você está enganado. A Ford foi um pouco mais ousada e ambiciosa. Ela quer fisgar os clientes que estão mudando de segmento. Aquele cara que tem um SUV, mas quer uma picape. O cara que tem um sedã e quer uma picape, mas ele não quer ir direto para uma Toyota Hilux, por exemplo, com motor a diesel e super parruda, que encara qualquer coisa, mas ele também não vai muito com a cara da Fiat Toro. Ele quer uma outra alternativa. E aqui, ó, voilá, Ford Maverick. Será que a estratégia da Ford está correta, é bem acertada na sua opinião? Durante a apresentação, ela comparou várias vezes a dirigibilidade da Maverick, por exemplo, com um SUV. E olha só, o preço da Ford Maverick aqui esbarra em um SUV que já caiu nas graças do público, o Jeep Compass, nas configurações a diesel. E aí,
Será que ela encara esse SUV da Jeep? E esse foi o Mob Avalia da Ford Maverick, uma picape que veio não para competir apenas no seu próprio segmento, mas para aproveitar a ascensão de picapes no Brasil para roubar clientes de outros segmentos, como de SUVs, por exemplo. Como vocês puderam ver no vídeo, ela é cheia de sacadas, mas dá algumas mancadas. Mas e aí? Ela fez o suficiente para conquistar uma vaga na sua garagem? Me conta aí nos comentários. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima!